Aleluia! Chegamos no vídeo número 650, onde eu deixarei registrado a leitura do Salmo 106. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurado os que guardam o juízo, o que pratica justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Prendeu também o mar vermelho, e este se cessou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele lhes cobriu o seu desejo, e ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou uma greza às suas almas, e invejaram a Moisés no campo, e Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu Adã, e cobriu o grupo de embrião, e um fogo se acendeu no seu grupo, e a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria, não houvessem Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua indignação, ficando perante ele na brecha para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes, murmuraram nas suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Por isso, levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim, o provocaram a ira com suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo, e cessou aquela peste, e isso lhe foi contado como justiça, de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhe dissera, antes se misturaram com os gentios e aprenderam suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhe um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e o derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram os ídolos de Canaã,
e a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com suas obras e se corromperam com seus feitos. Então se acendeu a ira do Senhor contra seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se ensenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e se lembrou da sua aliança, e se lembrou da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Assim também fez com que deles tivesse misericórdia, os que nos levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu santo nome, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. O Salmo 106 é um hino que contrasta a rebeldia e a ingratidão do povo de Israel com a graça e a misericórdia incondicional de Deus. Ele relata a história da nação desde o Egito até Canaã, evidenciando que mesmo diante das falhas humanas, o amor divino permanece. O Salmo ele inicia com um chamado ao louvor e uma oração por misericórdia. Em seguida, faz uma retrospectiva histórica de como os israelitas esqueceram rapidamente os grandes milagres de Deus e se voltaram para a idolatria. O texto destaca o ciclo de rebeldia, o consequente castigo de Deus, o arrependimento do povo e, finalmente, livramento divino. A ênfase é que Deus salva o seu povo não por seus méritos, mas por amor de seu nome e por causa da sua herança. Esses 48 versículos podem ser assim divididos. Primeiro, versículos 1 ao versículo 5, invocação e oração. Louvor a Deus pela sua bondade eterna e um pedido pessoal do salmista para ser incluído nas bênçãos e na alegria da nação. Versículo 6 ao 12, o exemplo positivo. O milagre da travessia do Mar Vermelho, onde o povo creu e cantou louvores, mas logo esqueceu as obras do Senhor. Versículos 13 ao 43, o relato das rebeliões. O longo histórico de falhas de Israel no deserto e em Canaã inclui, primeiro, a impaciência e a gula, o desejo por carne. A inveja contra a liderança de Moisés e Arão, a idolatria como episódio do bezerro de ouro e a adoração a Baal Peor. Versículo 44 a 48, súplica e doxologia final. Deus ouve o clamor do povo em suas aflições e se compadece. O salmo termina com uma oração para que Deus os reúna dentre as nações e uma doxologia, louvor final. A aplicabilidade desse salmo nos dias de hoje. Evitar o mau hábito do esquecimento. Assim como os israelitas esqueceram rapidamente o Mar Vermelho nos dias de hoje, enfrentamos o perigo de focar nas dificuldades atuais e esquecer as vitórias e livramentos que Deus já nos deu. Lidar com as consequências. O Salmo mostra que Deus permite que enfrentemos o peso das nossas próprias escolhas rebeldes para que possamos aprender, mas Ele nunca nos abandona. Confiar na graça incondicional. A mensagem central aponta para a expressão
repetida, no entanto, ele o salvou. Nos dias de hoje, essa é a garantia, que a fidelidade e o amor de Deus supera os nossos repetidos fracassos e pecados, desde que buscamos o seu perdão. Aleluia! Louvado seja Deus! Fica então a leitura do Salmo de número 106. Um grande abraço desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.